Tem gente que não gosta de academia, seja por não se dar bem com a clientela, porque quer contato com a natureza quando faz atividades, ou mesmo porque sofre ou de sofrer de falta de tempo. Aí o que é que faz? É o caso de se conformar e ser sedentário? Na verdade não, viu, Renato? É possível e desejável colocar o corpo minimamente ativo, seja no próprio local de trabalho, seja aproveitando equipamentos e espaços públicos. A gente vai falar hoje sobre essas opções de exercícios fora da academia e a importância de fazê-los com o preparador físico e diretor técnico da Triação Assessoria Esportiva, Diogo Andrade. Boa noite. Boa noite. E também estamos com o professor de Educação Física, doutor em Educação, César Leiro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, Patrícia e Diogo. Estamos aqui nesse Frequência Baiana, sejam bem-vindos. César tem um estudo sobre como as ruas podem ser apropriadas para a prática de exercícios e o Diogo estava aqui nos bastidores justamente falando sobre isso, comentando a preocupação dele com relação a alguns equipamentos que são encontrados em espaço público, mas que não têm orientação. Queria perguntar então de vocês assim, para começo de conversa, como é que a cidade está ofertando esses espaços na visão de vocês, Diogo? Bom, a gente estava falando aqui há pouco, não adianta você criar o espaço sem ter o gerenciamento, a coordenação, a supervisão de um profissional. Eu acho que isso é importante, de um professor, na realidade. Eu acho que assim, a gente tem uma crescente de número de praticantes, né, procurando diversas modalidades, né, do esporte, e a gente vê que a cidade ela não está dando essa infraestrutura, eu acho que adequada e até respeitosa para aquele praticante, aquela pessoa que quer iniciar seu programa de exercício. Mesmo numa atividade assim, fora de academia, uma coisa que você pode regular, você precisa de orientação. Com certeza. A gente sempre precisa ter a orientação de um professor, né? Em qualquer área, enfim, você precisa ter uma relação com uma pessoa responsável, né? Então, assim, na área do exercício físico também precisa ter essa pessoa ali orientando, seja qual for. César, você inclusive já deve ter percebido que assim, qualquer área que se abra aqui, uma pista de corrida ou coisa do tipo, as pessoas acabam assumindo. Como é que você está vendo isso? Renato, eu acho que esse é um tema extremamente pertinente que a Band News coloca aqui na sua programação, na medida em que é uma temática que desenvolve interesses crescentes na população. E, portanto, o desejo dessas práticas corporais, elas encontram, primeiro, uma necessidade, né? Todos nós temos a necessidade de movimento. Portanto, trata-se de uma experiência biológica, uma necessidade humana que diz respeito à vida de todas as pessoas. E segundo, são as possibilidades que nós temos, que historicamente, né, os estudos, enfim, a humanidade, povos do mundo inteiro foram desenvolvendo diversas técnicas e possibilidades de práticas de movimento. Além dos exercícios físicos, as atividades gímnicas, nós temos uma série de outras atividades, as danças, as lutas, os jogos, as atividades circenses e também a capoeira, que é uma referência inclusive regional. Portanto, para essas múltiplas possibilidades, nós precisamos encontrar espaços públicos que possam, enfim, acolher essas pessoas e esses sujeitos nas suas diversas idades. Agora, na prática, César, você que propõe no seu estudo, essa ressignificação da rua não só como um espaço para que as pessoas passem e convivam, mas que fiquem, permaneçam com alguma atividade. Mas como na prática isso seria possível manter esses profissionais? Seu projeto prevê alguma coisa nesse sentido também na prática? Olha, Patrícia, esse é um tema que é um tema transversal. Ele é transversal porque ele reúne em torno desse interesse das práticas corporais, profissionais de várias áreas. Além do que já foi colocado aqui, do professor de educação física, outros profissionais também se debruçam sobre essa corporeidade, sobre essas possibilidades de movimento. E para que todas essas pessoas que estudam e que estão buscando uma qualificação para orientar essas práticas corporais, para oferecer esse cardápio de possibilidades, é preciso que o poder público garanta também, nesses espaços públicos, a possibilidade desses desenvolvimentos. Certamente nós temos algumas ações públicas e comunitárias que, mais a seguir, nós podemos conversar um pouco. Diogo,
há 10 anos você forma pessoas que se dedicam a uma coisa que me parece que ganhou o gosto de muitos soteropolitanos, né? Aqui a corrida, né? Você trabalhando, na verdade, com maratonistas e até pessoas que são, você estava até comentando, recreativas. O que você acha que atividades como essa têm a oferecer? Que tipo de público pode garfar? Pensando naquelas pessoas que não têm interesse ou não têm tempo ou coisa do tipo para ir para uma academia propriamente dita, né? Bom, a gente sabe dessa relação que as pessoas têm como um pouco de aversão que se cria com o ambiente da academia. A gente não pode negar que tem a sua importância também, quando a gente fala um pouco da parte, né, fisiológica, da parte de saúde. E essa questão da caminhada, da corrida, ela vem a cada dia que se passa crescendo, não só na nossa cidade, mas como no mundo como um todo. Pra vocês terem ideia, tem um último dado, são 500 mil pessoas no mundo hoje correndo, participando de eventos esportivos. E muito deles, sem medo de errar, são pessoas que a gente chama assim de praticantes recreativos, que não vivem do esporte e que querem passar por essa rotina e fazer exercício físico. Eu acho que é o seguinte, independente de onde você vai para academia ou se vai entrar numa assessoria, nos clubes de corrida, você precisa disponibilizar também tempo. Isso você vai ter que estar, disponibilizar seu tempo para poder estar praticando, estar frequentando. E é uma boa opção, porque tudo acontece ou na orla, ou nas praças, ou no parque. E eu acredito que essa relação com esse ambiente tem uma questão do aspecto motivacional. Ele ajuda bastante. Por que então que seria diferente? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, e César também poderia complementar. Por que seria diferente, já que tem essas pessoas, né, falamos no início, que tem essa característica de não gostar ou de não ter o hábito de fazer esse exercício físico? E por que seria diferente no espaço público, na rua? Sabe que você preserva, por exemplo, a questão da sociabilidade, né? Porque clube de corrida já pressupõe uma coisa junta, né? Uhum. Na verdade, além do que o Joe colocou, dessa crescente dos clubes de corrida, as caminhadas, enfim, todas essas modalidades e possibilidades de movimento que fiz referência, que nós vamos considerar assim, essas culturas corporais, elas, de fato, elas têm uma atração particular, que é o fato do convívio com as áreas livres. Evidentemente que essas áreas livres, esse contato com a natureza, ele pressupõe uma ação do poder público para garantir que esses espaços públicos possam, de fato, acolher esses interessados. Porque não adianta também um esforço midiático, um esforço nas universidades, em todos os espaços, convidando a população para essa experiência de movimento, e a gente não encontre esses espaços, praças, parques, ruas, com as condições mínimas para acolher essa população. Qual o impacto que a pessoa pode sentir por não estar correndo num ambiente adequado? De fato, nós temos, primeiro, do ponto de vista da própria indumentária. Há uma mudança grande da tecnologia, do modo geral, em relação aos equipamentos que se utiliza. Há realmente uma preocupação grande em relação a isso. O outro, o próprio espaço onde se corre. Evidentemente, nós encontramos, não é muito difícil, na nossa cidade, comentávamos isso aqui há pouco, muitos espaços que têm um atrativo, próximos de praia, de zonas de grande interesse, mas que a calçada não está cuidada, os equipamentos públicos, porque não é só o espaço, é também o equipamento público, e esse equipamento precisa combinar, tem um par, vamos dizer assim, dialético para que essa situação ocorra, que é o equipamento e a orientação técnica, que é a orientação do professor, até que esse sujeito ganhe pelo menos alguma autonomia para que ele possa autodirigir as suas atividades. Mas, de fato, essa combinação de fatores se constitui em algo fundamental para uma qualidade desse movimento. Diogo, você imagina, por exemplo, pensando aqui nessas possibilidades, a gente ouve falar até de algumas pessoas que não têm tempo, ou dizem que não têm tempo, que demonstram interesse, por exemplo, por ginástica laboral. Como é que isso funciona? Bom, isso tem já um tempo, então os ambientes das empresas, né, dos escritórios, eles estão, inclui isso na sua rotina, na jornada de trabalho, tá? No meu ver, tem a sua importância, tem, mas eu acho que esse indivíduo ele não tem que limitar isso como se a incorporação da prática dele de exercício físico só com a ginástica laboral. Como volto a dizer, tem sua importância, mas eu acho que além disso, ele tem que estar fazendo seu exercício regularmente. Aí você tem, como você já falou, assim, tem estudos que aí vão dizer um número mínimo de sessões, quantas vezes por semana, a duração, mas se limitar só a esse programa que as empresas hoje oferecem ao seu colaborador,
eu acho que não deve ser feito só dessa forma. Que é basicamente alongamentos, né? Isso. São alongamentos, onde eles interrompem um pouco um período da sua jornada de trabalho. Ele tem uma supervisão do profissional. Com o tempo, esse profissional de educação física, ele tenta criar essa autonomia e vão criando facilitadores e os próprios colaboradores que vão estar tocando no seu setor de trabalho, mais ou menos dessa forma. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Teria que ter um técnico também, uma orientação prévia para que depois as pessoas ele vai seguir. Geralmente sempre tem, as empresas elas implantam, sempre gerenciam, coordenam dessa forma. Agora, essa atividade laboral tem que ser só no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico também isso pode ser implementado? Sim, com certeza. Eu acho que é importante. Para aquela pessoa que tem uma jornada de estar varrendo casa, limpando o banheiro, ela tem que parar, se preocupar um pouco com a postura também, do que ela está adotando para fazer essas rotinas. Você estava falando que não deve ser, por exemplo, não se deve se autoiludir pensando que a ginástica laboral vai resolver os seus problemas. Isso. Mas pode ser um complementador para aquela pessoa que às vezes faz atividade, mas não faz. Eu ouço dizer, por exemplo, que academia você tem que fazer 3 vezes por semana. Não sei se essa conta bate, né? Mas pode ser um complemento para aquela pessoa que até se dedica a fazer atividade, mas não consegue fazer o tempo que gostaria, que acharia necessário. Professor César, de fato, nós temos muitos estudos, né? Alguns princípios são fundamentais nessas práticas corporais. Um dos princípios muito debatidos é um princípio da individualidade, né? Quer dizer, cada sujeito, ele tem uma composição, ele tem uma referência corporal. E, evidentemente, que essas práticas laborais, esses exercícios que ocorrem nesse tempo curto, eles sempre, de alguma forma, contribuem para que esse sujeito tenha uma atividade. Mas o que se chama a atenção é para que essas atividades possam, de fato, estabelecer um impacto na qualidade de vida desse sujeito. Não é à toa que muitos órgãos públicos, eu queria fazer um destaque especial para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Esporte e Lazer, tem programas federais e disponibilizam esses programas para as prefeituras, para os gestores de um modo geral, exatamente para incidir essa experiência na vida do cidadão, sobretudo idosos, crianças, enfim, são programas diversos e que se inscreve em 2 perspectivas. A primeira é a perspectiva da infraestrutura, né? Então nós temos, aqui mesmo em Salvador, nós temos na Maralina e Ondina 2 experiências nominadas pelo Ministério da Saúde de academias da saúde e um anúncio de uma série de outras experiências nesse sentido. De fato, é muito pouco para uma cidade com a extensão de Salvador e para a situação dos equipamentos públicos da nossa cidade. Estamos falando aqui sobre as pessoas que fazem atividades fora da academia, que têm interesse em fazer, de como encontram a cidade para esse tipo de atividade. Nós estamos aqui conversando no estúdio com o preparador físico e diretor técnico da Triação Assessoria Esportiva, Diogo Andrade, e também o professor de Educação Física e doutor em Educação, César Leiro. Diogo, a gente estava aqui comentando nos bastidores da importância, imagina-se, de se criar, até da pessoa mesmo, internalizar uma política de resultados, até para não ficar se desmotivando porque não atingiu aquele objetivo super complexo de ter o bíceps daquele jeito ou de um músculo daquele jeito. Como que você vê essa mediação da pessoa entre aquilo que ela está fazendo e esse imaginário que projeta ela para uma coisa super difícil assim, de conseguir em curto prazo? Isso é bem delicado. A gente tem que, primeiro, assim, as pessoas precisam entender, todo mundo, você tem que traçar as metas para as pessoas, traçar esses objetivos, mas esses objetivos também tem que ser eles são reais. Eu imagino que assim, e quando você está tratando fora da academia, suponho que isso tem que ser redimensionado mais ainda, não? Com certeza, você tem que estar sempre procurando redimensionar, conhecer essa pessoa para prescrever. O professor César falou a questão da individualidade biológica, então você precisa, o primordial princípio para você prescrever exercício físico para essa pessoa, né? O treinamento, o que seja. Mas assim, a questão das metas é uma coisa bem delicada. Primeiro que a gente tem a questão do imediatismo, a gente tem um vetor de concorrência aí, que é essa produção desse corpo perfeito, essa série, né? Que tem essa produção em série desse corpo que tem que ser dessa forma, que tem que ser assim. Então assim, eu acho que isso vale do professor que vai estar orientando essa pessoa, de traçar essa meta, conversar com ela, esclarecido de que forma ela vai conseguir, se ela vai conseguir ou não, entendeu? Então assim, se você tem um diálogo e tem essa boa relação
e tem essa experiência, eu acho que você vai conduzir e não vai desmotivar, porque essa questão dessa meta, quando ela cria isso no imaginário e ela não consegue atingir isso, vira um rebote, pode estar desmotivando e essa pessoa até está largando de praticar exercício físico, deixando de praticar exercício físico. Pois é, César, a gente sabe também que seja no país, no estado ou até mesmo na cidade, os recursos para a área de saúde, eles só rivalizam com os da educação. E você diria que as iniciativas pela popularização do esporte têm sido encaradas efetivamente como política de saúde, até numa perspectiva de prevenção? A questão do esporte não está tão assim em evidência? Na verdade, a própria concepção de esporte, ela tem mudado historicamente, né? Evidentemente que, do ponto de vista do Estado brasileiro, nós temos 3 possibilidades de entendimento sobre o esporte. O esporte educacional, o esporte comunitário e o esporte de rendimento. Essa tríade acaba por também localizar os recursos em relação a essa perspectiva. Como o próprio Andrade estava dizendo, nós temos também uma mudança em relação à concepção de corpo. Nós saímos de um ideário de corpo escultural e hoje nós temos crescentemente uma compreensão de que nós precisamos muito mais de corpos culturais do que corpos esculturais. E ter corpos culturais significa acessar esse patrimônio cultural e essas técnicas que historicamente nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Portanto, se nós tomarmos, por exemplo, a referência da capoeira, não é difícil nos espaços públicos da cidade você perceber grupos de capoeira por iniciativa de mestres realizando ali as suas práticas corporais. O fato é que essas possibilidades têm despertado alguns interesses comunitários e, sobretudo, o interesse do poder público. Eu dizia aqui, Patrícia, exatamente disso. Ou seja, o NASF, por exemplo, que é um núcleo de preocupação com a saúde da família, ele acolhe hoje uma iniciativa muito interessante, que é a Academia de Saúde. Só que a Academia de Saúde, ele é um conceito complexo. Ele não é a colocação pura e simplesmente de um equipamento. Ele pressupõe que esse espaço ele possa estar com uma localização que favoreça a atividade. Ele precisa se preocupar com essa qualidade do entorno de onde esse equipamento está, porque se você coloca um equipamento, vamos dar um exemplo aqui na esquina do dique do Tororó. No vértice da saída da estação da Lapa, você tem um equipamento de ginástica. Ora, um equipamento de ginástica onde você tem um dos maiores fluxos, né, de saída e entrada de ônibus, e você tem também uma proximidade dos veículos muito grande. Consequentemente, talvez nós pudéssemos pensar outros espaços. Daí a ideia de valorização dos parques públicos da cidade, e nós temos pelo menos uma dezena na cidade, que tem a necessidade de ser repensado do ponto de vista do seu gerenciamento. A municipalização dos equipamentos e dos espaços públicos de lazer da cidade precisa encontrar um diálogo mais rico entre a produção das universidades, dos gestores públicos e dos usuários, que são aqueles praticantes que o Diogo fez referência nesse instante. Portanto, essa é uma combinação que a cidade precisa encontrar. Esse, então, seria um dos caminhos para superar essa dificuldade toda que estávamos falando aqui, né? Como você bem frisou, na verdade, essa preocupação, ela precisa tomar cada vez mais a comunidade em relação a isso. Portanto, é muito pertinente que a Band News paute um tema como esse, porque é um tema de interesse crescente da população e que muitas vezes não consegue expressar esse seu interesse, que é, a rigor, uma necessidade de movimento, mas também uma possibilidade cultural. E já que estamos falando em necessidade de movimento e pensando que o exemplo não é o melhor caminho, mas o único, do que vocês percebem que acontece na cidade, desses movimentos de atividades que são feitas fora dos ambientes da academia, e não querendo dizer aqui que a academia é necessariamente um ambiente nocivo, coisa do tipo, o próprio Andrade estava aqui comentando que é um local que oportuniza algumas condições que são interessantes, mas pensando nessa lógica assim, de uma atividade fora da academia, que movimentos vocês percebem que merecem uma atenção especial de quem está buscando fazer alguma coisa assim e incorporar na vida esse tipo de prática? Eu acho que, Renato, é feliz quando você diz o seguinte, a rigor, as academias ou os espaços públicos em si,
ele não é nem bom nem ruim. Quer dizer, não é o Eu só espaço. queria dizer que foi o Andrade que disse, eu vou... Apude, né? Como o próprio Andrade já fez referência no bloco anterior. Portanto, não são os espaços em si, mas é a qualidade desse espaço que vai garantir que essas práticas elas possam ter, enfim, algo que seja interessante para as pessoas, porque tem muitas academias que oferecem bons serviços, portanto, é como foi dito, não se trata de dizer se esse é melhor ou esse é pior. Primeiro, a gente precisa garantir que a população acesse a essas práticas corporais. E na medida em que parte significativa da população não tem, às vezes, dinheiro para poder fazer isso, cabe ao poder público, ao Estado, proporcionar essas diversas práticas corporais que possam, enfim, elevar o padrão de qualidade, de conhecimento da população acerca dessas práticas. E tem algumas iniciativas curiosas que estão rolando. Vocês estavam comentando aqui, eu pesquei vocês conversando aqui nos bastidores. O de caiaque na Barra, foi isso? Tem uma interessante que está surgindo, que é o movimento do stand-up pad. Tem muita gente na região do Porto da Barra, na Rua K, praticando. Tem um pessoal aí com uma proposta que é uma canoa havaiana, que são os grupos da Canoa Bahia também, que eles têm turmas para quem quiser conhecer, até ver como é que acontece. Eles se encontram lá no Porto da Barra, então tem turma deles, acho que a partir de 5h30 da manhã. É como o professor César estava falando, então a gente tem diversas opções. Agora eu acho também que aí a cidade, os gestores públicos precisam dar essa infraestrutura melhor para a gente. Queria só já finalizando, nosso tempo, o papo está muito agradável, com certeza, muito informativo, mas o tempo já está esgotando. Queria só trazer também aqui para a nossa discussão um público que me interessa muito e sempre tem uma preocupação, que são as crianças. O espaço da rua era muito espaço da brincadeira das crianças, e a gente percebe que elas estão cada vez mais dentro de casa, confinadas dentro dos quartos, com seus brinquedos eletrônicos, e a rua deixou de ser também esse espaço. Tem projeto para elas também, César? Na verdade, a responsabilidade desses projetos seria uma responsabilidade dos poderes públicos. Nós, na universidade, temos um olhar sobre isso, mas é extremamente pertinente a sua preocupação, na medida em que essas crianças, elas precisam, primeiro, encontrar uma política pública, não só para as crianças, mas de um modo geral, que seja uma política pública permanente. Nós não podemos viver em uma política pública episódica, dia da criança, rua de lazer A, B ou C. É preciso que nós tenhamos uma preocupação de uma política pública permanente e que possa levar em consideração todos os sujeitos, a criança, os adultos, os idosos, porque é essa reunião comunitária que vai poder fazer frente à situação em que nós estamos vivendo hoje. A gente conversou aqui hoje com o Diogo Andrade, ele que é preparador físico, diretor técnico da Triação Assessoria Esportiva. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço a todos e relevando as palavras do professor César, a importância de vocês aqui da Band News estar tratando desse assunto. A cidade agradece, os praticantes, né, agradecem de exercício. Conversamos aqui também com César Leiro, ele que é professor de Educação Física, doutor em Educação. Muito obrigado também pela participação aqui. Eu que agradeço, Renato, meu abraço. A Patrícia Tosta, professora de radialismo. Prazer reencontrá-la aqui. Prazer foi meu, César. Um grande abraço a todos os ouvintes também da Band News.